Gálatas 2,16. Vamos falar sobre lei, graça e desgraça. Vixe, mãe, aquele pastor fala palavrão. Calma, não me entenda muito rapidamente. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente mediante a fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Vamos lá para Gálatas 5,13 na versão tradicional, e vamos para Gálatas na linguagem de hoje. 5,13, amém? Vamos lá comigo. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Está vendo? Aqui na tela. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Muda agora para a linguagem de hoje. Vamos lá. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Ficou melhor explicado, não ficou? E a pergunta nossa é: por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Ela foi escrita porque os irmãos daquela igreja haviam se convertido ao Evangelho pela graça de Jesus, mas depois, dando ouvidos a falsos pregadores, dando ouvidos aos legalistas, eles voltaram a praticar a circuncisão e a guardarem os preceitos da lei de Moisés. Os Gálatas quiseram combinar o evangelho da graça com a guarda da lei do Antigo Testamento. Por que vocês voltaram tão depressa do evangelho de Cristo para o evangelho legalista, de regras, de leis, de isso pode, isso não? Por que, Gálatas? Que mudança seria essa, irmãos? A palavra diz que os Gálatas estavam abandonando o evangelho para ir buscarem outra coisa. Que outra coisa seria essa? A Bíblia fala, sabe de quê? De uma fé híbrida, de uma fé anômala, de uma fé misturada. Porque Deus nos chamou para viver plenamente nele todas as coisas. Deus nos chamou para desfrutar plenamente da graça e do amor de Cristo. E essa combinação entre amor, graça, fé e lei no Antigo Testamento não existe. O Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. E no Evangelho? Dê a outra face. No Antigo Testamento diz: se o boi matou, com morte será ferido. No Novo: perdoe seus inimigos, ore por eles. Percebe por que não dá para combinar, irmãos? É incompatível como água e óleo. Só que agora, irmãos, haviam surgido falsos pregadores legalistas que convenceram os Gálatas que eles deveriam observar algumas coisas da lei de Moisés, principalmente a circuncisão e o sábado. Sabe o que eles diziam? Só a fé não é suficiente, só a graça não é suficiente. Vocês têm que se mutilarem, cortar o prepúcio do pênis de todo homem. Chegou a arrepiar a coluna dos caras aí agora. O que eu quero dizer é que nós, crentes de hoje, não podemos deixar
que ninguém nos perturbe com esse negócio de leis, como doutrinas de usos e costumes, no modelo, isso pode, aquilo não pode. Você não pode deixar ninguém te perturbar com isso. Isso pode, isso não pode. Sua igreja é isso, sua fé é isso. Você não é crente não porque você faz isso, porque você usa aquilo, porque você ainda faz essas coisas. Isso não pode nos perturbar. Sabe por quê, irmãos? O verdadeiro evangelho é salvação e vida cristã pela graça somente. Somente pela graça. Não há uma combinação entre graça e lei. A graça de Deus manifestada por meio da cruz de Cristo é suficiente para nos salvar. Amém? A graça não precisa de adereços para salvar a sua vida. A graça de Deus, escute bem, não precisa de adereços. A graça de Deus não precisa de acessórios. A graça de Deus não precisa de penduricalhos para salvar a sua vida. Isso é coisa de religiosos, isso é coisa de legalistas, isso é coisa de gente que quer colocar um fardo pesado sobre a sua vida. Quem é bonito, irmãos, não precisa de acessórios, não precisa de penduricalhos. A graça é linda, a graça de Deus é maravilhosa. Ela não precisa de legalismos, penduricalhos, acessórios que a religião e os religiosos inventam para acrescentar alguma coisa à graça de Deus. Nós temos que ter cuidado com esses ensinos perturbadores. Sabe por quê, irmãos? Muita gente me procura: pastor, isso no Antigo Testamento, eu cumpro ou não? Eu já sei logo. Ele conversou com algum legalista, ele ouviu alguma mensagem de um legalista, ele foi em algum congresso e ouviu alguém falar lá sobre esse tipo de legalismo. Ele ouviu isso. Aí eu pergunto assim: com quem você conversou? Eu lhe devolvo com uma pergunta: você ouviu que pregação? Aí o cara fala assim: oxe, como é que o senhor sabe, pastor? Eu digo: ah, meu irmão, pelo amor de Deus, 30 anos mexendo com isso. Você quer o quê? 30 anos mexendo com isso. Cuidado com essa gente. Cuidado com essa gente que quer manipular você, colocar você. O que eles querem é subir no trono da graça, melhor dizendo, subir no trono da lei. Eu conheço a lei e julgar você e condenar você. O que é que o legalista faz de primeira quando encontra a gente? Você não é salvo. Porque esse é o legalista. Ele quer julgar. Perceba que igrejas legalistas, elas têm muitos obreiros, cooperadores. Precisa de muita gente para vigiar os outros. É um vigiando o outro. Fala a verdade, eu já fui de igreja legalista. Eu estou falando isso de carteirinha, eu já fui. É assim ou não é, irmãos? Fala a verdade. Porque o evangelho legalista é o evangelho de acusadores, é o evangelho de julgadores, é o evangelho de gente que não está preocupada com a sua vida ou com a sua espiritualidade com Deus, está preocupada em manter a sua religião no lugar. Irmãos, nós precisamos nos atentar que o evangelho de Deus, no evangelho da Bíblia, a salvação é somente pela graça, não tem uma combinação. Agora, irmãos, nós fazemos boas obras, sim ou não? Sim, sim ou não, irmãos? Sim. Nós realizamos coisas para Deus, como esse culto, como tocar, como fazemos isso para Deus? Fazemos. Nós fazemos ação social na igreja, sim ou não, irmãos? Sim. Agora, irmãos, tudo isso é feito não para sermos salvos. Tudo isso é feito porque fomos salvos. Entendeu aí? Nós não fazemos obras. Você não está aqui, eu sou obrigado a ir na igreja porque eu tenho que garantir minha salvação. Como tem umas seitas que ensinam isso aí. Tem que estar na igreja todo dia. Tem culto 3 vezes no dia. Se não fosse a quarentena, 3 vezes no dia. Se o cara não for 7 horas da manhã, ele vai meio-dia, cultinho curto de 40 minutos. Não vou falar o nome da igreja. É cultinho curto de 40 minutos. Depois, se ele não for meio-dia, tem que ir de tarde. Uma hora ele tem que ir, porque a salvação ele só garante lá, no culto. Nós não estamos aqui hoje. Você não está em casa hoje adorando para ser salvo.
Você foi feito adorador de Deus porque você foi salvo. Você, meu irmão, não é salvo pelo que você faz. Você foi salvo pelo que Jesus fez. Você vai ter que dizer isso comigo. Eu não fui salvo. Melhor dizendo, eu não sou salvo pelo que eu faço. Eu sou salvo pelo que o meu Salvador já fez. Amém? Você entende isso, igreja? Irmãos, isso é de uma alegria incrível. Você saber que você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada, você não precisa ter que cumprir nenhuma regra, pastor, nenhuma regra, nenhuma cerimônia, pastor, nenhuma cerimônia. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, qual foi a religião que ele seguiu? Qual foi a regra religiosa que ele seguiu? Jesus mandou ele descer da cruz, vestir a roupa, o terno e a gravata para ele entrar no céu? E Jesus fez isso, igreja? Então para pensar, povo de Deus. Aí em casa, para pensar. Não permita que ninguém perturbe você com essas coisas. Amém?